Esse torneio do Sauípe tem um gosto todo especial. Eu lembro bem, jogar em casa na época era raridade. Copa Davis. E olha que nós ficamos buscando esse evento por anos a fio lá na ATP. Precisou chegar número 2, era quase... Não, já era número 1, né? Precisou ganhar. Tá lá no topo para convencer a turma. E, de fato, ter essa alegria imensa de jogar em casa, ao ponto dos 2 títulos que eu venci, se fosse outro lugar, não ganhava. Entendi. Porque foram... A atmosfera ali, o ambiente... Cara, e foram jogos que eu já tinha dificuldades no quadril, precisei lidar com adversários jogando assim, num nível altíssimo, até chuva, veio um dia na Bahia para dar um intervalo e também colaborar nessa empreitada, e com o Coria, a outra final, que pô, até hoje emociona, porque, se não me engano, salvei match point, o calor de bota grau, 85 graus naquela quadra, forno, e ele novinho ali, correndo para tudo que é lado, mas eu olhava para a torcida, e claro, a gente encontra força, né, do espírito, da energia, e as pessoas me fizeram acreditar muito durante essas 2 finais que eu joguei no Sauípe. Além disso, a diversão, o carinho, a oportunidade, assim, o ambiente de jogar no Brasil é uma coisa de outro planeta, né? Para os outros jogadores já é especial. Para a gente, pô, naquela época, que tinha pouco de internet, que viajava para a Europa, ficava totalmente isolado, era realmente assim, estar em casa, né? Poder tomar o café da manhã com um pãozinho de queijo. E esse carinho que você fala, você recebeu também na sua tour de despedida ali, né? Também quando lá, você... Tu vê que as finais vêm tão reduzente. E você fala... Também, foi o momento que não foi o último jogo, mas tem aquela frase que você fala, né? Não é que eu não quero jogar, eu não consigo. Que eu acho que é um momento muito forte ali. É porque ali... que mostra uma vulnerabilidade que talvez na época não fosse tão comum, né? Ver o atleta. Hoje em dia se fala um pouco mais sobre isso, né? Mas na época mas ali é muito marcante, né? Deu para perceber bem a vontade das pessoas com que eu continuasse. E até hoje eu retificaria só a frase que, ao invés de pedir desculpa, era só pedir licença. Né? Que nessa hora é permissível. O atleta, ele faz tudo além do que pode. E mais do que o atleta, a família, o treinador, é um projeto que a entrega ela é por completa. Então, nessa hora, o momento precisa ser respeitado. E, de fato, poxa, nós tentamos buscar soluções e alternativas em todos os lugares, ações, e o nível da competição estava muito distante do que eu conseguia atuar. Por isso eu já fui para lá sabendo, né, que seria a última ocasião desse gostinho lindo, inesquecível. Só que lá eu descobri que as pessoas, poxa, gostariam imensamente, e até hoje, se pudesse, bora, volta para a quadra. Estavam esbanjando essa vontade nítida. Por isso foi o motivo da manifestação também, para que ficasse claro e ao mesmo tempo tivesse essa bênção, né? Do povo baiano ali, e ir para uma nova fase depois da minha vida, que já passa tanto tempo e ao mesmo tempo tem, né, novos desafios que aparecem, oportunidades e ainda uma conexão com o tênis muito forte. A maneira de enxergar que a vida vai além do esporte sempre me ajudou muito. E balanceava de uma forma generosa as minhas iniciativas, ações e empenhos. De qualquer forma, o que eu digo é que a gente se entrega para tudo, porque o desafio é imenso e precisa ser assim. Com o tempo, descobriu-se que quem não quer se atrever tanto também, poxa, é de direito. Antes tudo era questionado, era requisitado, e o atleta tinha que ser o super-herói, está sempre pronto e preparado. Não é assim, nunca foi e nunca será. A gente, assim como todo ser humano, tem
momentos mais de disposição, de nitidez para solucionar, e horas que são duras, pesadas, isolado, dentro da quadra ou até mesmo num quarto de hotel, mas também, para mim, ainda é muito claro que se quiser viver esse desafio, precisa lidar com isso. O mundo do tênis, que é um esporte extremamente competitivo, talvez um dos mais profissionais que existem, que requer competências de todas as valências possíveis, cada segundo vale muito. A mais na quadra, ou hoje em dia até de descanso adequado, na comida e alimentação certa. Quem tiver mais disposição e vontade de fazer isso, terá mais sucesso. E, claro, é um lugar que todo mundo busca. Por isso que eu vejo a percepção ela é mais nítida da extrema e excesso de necessidade, de treino, e talvez até é uma troca. Para mim nunca foi abdicar de parte da minha vida, e sim, ao lado do tênis, naquele momento, tinha uma prioridade maior. Isso também contribuía, porque eu assim não tinha um peso muito grande para carregar. Mas o dia a dia, a função, o cara dorme, acorda, não tem descanso. Todo mundo comentando, falando, lidando, e depois entrar na quadra. Acho que foi o ano passado já que eu me deparei com isso, que eu cheguei lá num jogo que estava, cara, aquela situação dramática, né? No match point daqui, eu olhava de perto, eu falava, cara, como é que esse cara aguenta? É por isso que o esporte é tão fascinante e, ao mesmo tempo, requer o máximo de quem quer chegar tão longe. Então é natural que algumas pessoas se satisfaçam sendo 5 do mundo, 12, 20, e é um baita sucesso. Só que aí que acho que os questionamentos estão caindo por água abaixo, porque no final é de direito, como pedir licença, poxa, não é a falta de vontade, sim, a incapacidade de competir. Da mesma forma, poxa, quero descansar, motivos próprios, assim como foi o meu motivo de encarar todo esse desafio. Ninguém obrigou. E normalmente o atleta, a sua equipe, a família, esse conjunto que bota o barco para navegar bem, né? que deixa tudo preparado para ir tão longe. Acho que essas pessoas são os responsáveis, sim, por estar opinando, dando lucidez para quem joga. Porque imagina, 18 anos, 20, ou até mesmo 25 anos, ter que pegar o mundo né, no dia a dia, dar explicações, ser convincente, na quadra perfeito e conseguir decidir, determinar quais são os próximos passos, o que faz, o que de fato é melhor para todas essas ocasiões, impossível. Por isso que quanto mais a gente repara os jogadores com maior sucesso e os principais vitoriosos são quem estão amparados por 3, 4, 6, hoje em dia 10 a 15 pessoas muito excepcionais. E que deixam ele pronto para fazer o mais simples possível, apesar de não parecer, mas a parte boa, jogar tênis, a parte legal que é jogar tênis. De vez em quando apavora, né? Tem os seus momentos de tensão, mas é isso que a gente gosta. Só que as outras tarefas, elas exigem no mesmo gabarito de esforço. E aí que eu considero, né, esse grupo de suporte que dá condição para um Djokovic da vida ficar lá 15, 20 anos, Nadal, Federer, atletas que a gente observa e percebe que de alguma maneira é possível lidar bem com essa situação, porque também é prazeroso, é o nosso sonho, o que todos sempre buscaram, e vem normalmente e consequentemente uma transformação de vida que requer ajustes, né, de todas as
as formas. Inclusive, eu fiquei sabendo ontem sobre esse assunto e, pô, de imediato já veio na minha cabeça, cara, se eu tivesse parado pelo menos um ano, mas uns 2 anos mais cedo, eu teria jogado 20 anos a mais. Uhum. Por isso eu vejo que é uma decisão muito assertiva. Quando a gente fala, hoje em dia, a palavra é focado no estresse mental. Mas assim, tudo é mental, tudo é físico, tem que estar lá e resolver. O tênis é assim, pronto, 150% todos os dias, semanas, meses e anos. Pô, por isso que eu digo, esses caras são fenomenais, são únicos. Uhum. Tem que observar e realmente tentar tirar o máximo do que eles fazem, que é tão grandioso. Mas a normalidade, e hoje em dia cada vez mais claro, parar um pouco mais cedo, dar o seu tempo para recuperações, estar novamente apto para enfrentar tudo isso. E na nossa época não era nem permitido falar do assunto. Né? Por isso que ninguém trazia o tema, mas todo mundo colapsava também da sua forma. Tinha gente que ficava 6 meses sem ganhar uma partida, mas tudo bem, tem que seguir. Hoje em dia eu acho que é mais generoso com o atleta. Tanto na sua longevidade como profissional, começam aí com os 18, 20, como a gente, e vão até os 40, se quiser. Por causa dessa inteligência de se permitir observar. Esse ano eu vou me acalmar. Se você fosse fazer esse movimento da Bia em algum momento da sua carreira, qual seria? Em vários anos, por exemplo, 2001, quando eu terminei completamente no limite das minhas capacidades totais. Lá na Austrália, era para o Master ter sido jogado aqui no Brasil, olha que fatalidade que aconteceu também, aí não conseguimos botar de pé esse local para receber o torneio, tivemos que ir lá para a Austrália no final do ano, já lá rindo, não acredito, vamos lá, vamos encarar, fazer o quê? Já não tinha mais condições de competir, só que eu estou no Finals, 8 melhores, eu vou de arrasto. Aí o natural seria, se eu entendo já o conhecimento de hoje, algumas experiências também, eu falo, cara, 6 mesinhos aí pelo menos, ou quem sabe até um pouco mais. Ninguém vai morrer deixando de jogar Roland Garros, mas a sensação era aquela, não é possível. Cara, quando é que eu preciso estar lá? Então tudo era montado dessa forma. Hoje eu vejo que é mais harmonioso. E os jogadores estão estendendo daí as suas carreiras por muito mais tempo. O Agassi é outro exemplo. Ele teve que ir lá longe para perceber que, poxa, valia muito a pena se dedicar mais a hora que estivesse na quadra. E o ser humano tem disso. Tudo que está disponível perto, ao redor, todo dia, o tempo todo, parece que, tá meio cansado, de novo, que chato. De repente fica 1 ano sem fazer aquilo, imagina a vontade que vem. Então, dessa forma, eu acho que, de novo, assim, tem o jogador que está mirando ser 2, 1 do mundo, entrar no top 100, está começando, o top 10 pela primeira vez, ele está correndo atrás da semana a semana, dia a dia, e não vai querer trocar por nada. Mas outros jogadores que não só vivem momentos distintos, como precisam dar um passo calmo e de tranquilidade para voltar a vencer. É natural e faz todo sentido, né? Os inconsequentes éramos nós lá, que a gente começava a primeira semana de janeiro, terminava o Finals ali de Portugal, terminou dia 3 de dezembro. Aí eu volto para casa para ficar 5 dias descansando, depois começo a treinar de novo. Não tem cabimento nenhum. Isso não vai dar certo. Mas precisa, às vezes tem que ser a cobaia para depois outros tomarem decisões melhores, faz parte. Falando do torneio no Sauípe, quanto mais a gente tiver torneios desse nível, com jogadores entre os 100 e 200 do mundo competindo aqui no Brasil, mais próximo da realidade os nossos tenistas chegam. Então é fundamental. Até por coincidência a gente terá 2 eventos, um feminino e outro masculino na mesma semana. Brinquei com o Léo e falei, sensacional! Melhor mais do que menos nesse caso, porque isso é a vida do jogador. Depende
dessas oportunidades de estar aí próximo, jogando em casa. Eu, com as lembranças lá de trás, te falei, virei partidas perdidas com aquele ambiente da torcida e às vezes naquele torneio, na semana determinada, transforma, dá o salto que os meninos esperam, uns mais jovens, outros já estão 5, 10 anos ali, pronto para decolar. E essas competições dentro de casa acabam contribuindo imensamente. Para mim, ser embaixador da Stella ficou uma maravilha. Eu primeiro fui a Roland Garros, aí entra na quadra central, já faz o coração, aquele espetáculo. Agora o Sauípe vem até aqui em casa, através da taça, com as lembranças tão palpáveis, né? E tão detalhadas e refinadas, com o saibro, né, fazendo parte do contorno da taça, que, poxa, é uma satisfação muito especial. Ali, cada vez que eu olhava, aquele ponto, que bom troféu, dá vontade de ficar levantando, né, aquela tacinha várias vezes. Então, poxa, é um trabalho que acaba facilitando muito, né? Dentro do tênis. Torneios com memórias inesquecíveis e ainda podendo, de alguma forma, trazer vida nova e longevidade para o tênis brasileiro, fantástico. Tô pronto para 2026, vamos ver o que vem pela frente. Como a gente está falando do circuito e de um challenger, né? Eu queria entrar num tema que é sobre os tenistas que estão fora ali do 150, Sim, um pouco mais abaixo no ranking. A parte mais difícil. Que levam uma vida ali de gastar muito dinheiro, não receber de volta. Inclusive, eu fiz entrevista recente com a Carol Meligeni, que falou um pouco sobre isso. Ela até tem uma série que ela mostra os perrengues do tênis. Tem o cara, o Excel, que faz uma coisa parecida. E tem uma discussão ali também sobre a distribuição do prize money dentro do tênis para quem está mais embaixo do ranking, que às vezes parece que não está... eles estão tentando equilibrar mais. Você acha que ainda tem um caminho a ser percorrido nesse sentido? Sempre terá, pelo fato de que afunila muito. E os principais levam praticamente tudo. Porém, quem traz o holofote para o tênis são as estrelas. De todo o esporte. É uma configuração padronizada. E... poxa, eu entendo bem essa etapa, que além do tenista receber quase que no tete-a-tete para sobreviver durante o ano, a competição é muito acirrada e jogadores ou que se transformarão nos melhores do mundo, ou então que já estão há 5, 10 anos por ali e, cara, experiente, faz de tudo, vem batendo bola, parece que é top 10, e por isso que às vezes em uma semana a pessoa nunca quebrou a barreira do 100. De repente, ganha um challenger desse, na outra passa um quali de Grand Slam e nunca mais sai dos 50, 40 do mundo. Acontece diversas vezes. Então esse estágio, ele é o mais difícil do tênis, mais complicado de ultrapassar. Porque para trás disso é ainda mais doído. Jogar os filtros, a organização dos eventos são bem inferiores, tudo. Ali se vira nos 30, tem que sobreviver. Na segunda etapa já é gabaritado. É quem está pronto para decolar, só que precisa passar naquele funil. E uma final de challenge hoje em dia, quando tu para observar, esse jogador no final do ano vai estar 50 do mundo, 40. Pronto para, quem sabe, né, no próximo passo já se posicionar entre os melhores. Então foi, eu acho que uma mudança d'água para o vinho quando nós conseguimos realizar diversos challenges aqui na América do Sul. Os brasileiros aproveitaram imensamente, os argentinos muito mais, e com isso a gente está crescendo. Tem Rio Open, tem agora o São Paulo Open feminino, o WTA 250. que regressou
né, antes tinha o torneio masculino, agora a gente tem para as meninas. Isso é uma coisa que eu queria era a próxima pergunta que eu ia te fazer, inclusive, que é sobre o desenvolvimento da visibilidade do tênis feminino, que sempre acaba ficando... Mas agora suas grandes estrelas, sempre no Brasil, mais de lado. Eu posso dizer que o tênis feminino talvez tenha a visibilidade proporcional maior do mundo. A Bia trouxe esse holofote para a gente acompanhar masculino e feminino com a mesma valência. Mundialmente, ainda o efeito, ele tem uma gangorra importante. Sim. Com muito mais atenção para o tênis masculino, mas aqui interno, tanto é que as meninas estão vindo, né, com uma fome de chegar que é lindo de ver. Isso é sensacional, porque tá ali pronto, tem os eventos, as federações estão muito melhores preparadas do que naquela época, a confederação também fez um projeto de muitos anos aprimorando e organizando mais adequadamente o tênis. E agora o ponto final é ainda a gente continuar investindo nos professores, nos treinadores e técnicos. É por aí. Porque o ambiente tá bem saudável. O que é difícil pra gente? Pô, os torneios são na Europa e nos Estados Unidos, Master 1000, e aí a China, que levou agora a Arábia, Oriente Médio, que comprou uma série de eventos, tá longe, custa caro, mas os argentinos fazem tão bem, nós podemos fazer. E eu vejo uma completa, distinta realidade do tênis brasileiro, por um lado positivo. Os próximos anos serão lindos, pode escrever. O João vem com o potencial que todos já sabem e agora a gente sim consegue ser ainda mais claro, porque na hora que ele estava começando, poxa, é sempre importante medir as palavras, até mesmo para deixá-lo amadurecer com o tempo certo, mas hoje em dia o mundo inteiro vê o João como um futuro top 5, 3 e com chance de ser número 1 do mundo. Isso vai estar lá, a gente vai poder assistir. E as meninas no embalo da Bia estão pegando fogo. É cedo para falar, eu vou me conter, mas tem muita coisa boa por vir. Apaixonado, aliás, quem ama o tênis, como sou eu, fica emocionado, lacrimeja os olhos pelo fato da gente merecer, né? Novamente ter jogadores lá no Grand Slam, já existe uma conexão e uma história ali aguçada cativa no emocional das pessoas. Cara, a hora que tiver um jogador brasileiro, masculino ou feminino, numa final de Grand Slam, que vai ter em breve. Vamos arriscar no próximo 10 anos. Né, 10 anos é difícil, mas vamos arriscar que vai dar certo. Imagina esse país, alegria, que vai acontecer. Poxa, a gente merece esse momento. O tênis brasileiro, ele tem muitas pessoas que trabalham duro, tem sim agentes que se dedicam com a sua vida por completo e que se acontecer uma vez, precisa, aliás, duas, né, com a Maria Esther, depois conosco, precisa, é a terceira, e às vezes eles falam que ela é vencida ainda, a melhor de todas, aí sim, vamos lá. Eu concordo que o João é o tipo do jogador que ele tem tudo a melhorar. A cabeça dele só permite um pensamento, melhorar, e ele vai tanto ser ainda mais preciso no que ele faz bem, quanto melhorar os ajustes do jogo dele ao natural. Eu vejo, pela precocidade que são esses caras, que a gente pode chamar assim de absurdo, Alcaraz, Sinner, e aí vem o João, com essa idade, jogando nesse nível, a questão dele é o tempo. Porque boas práticas estão acontecendo. O entorno é muito saudável. Competência, capacidade existe. E precisa quilometragem. Jogar 5 sets diversas vezes, tá contra a parede, depois acertar tudo. Aí no dia seguinte, pô, como é que pode? Esqueceu? Assim. Aí ganha um torneio, depois como lida com isso. O que assusta é a velocidade que ele aprende. O que demoraria normalmente 2 anos, leva 3 a 6 meses. Dessa forma, um menino com 19 anos consegue terminar
Aí 2025, no pior dos cenários, 50 do mundo, e de repente se emplaca mais uma semanada, 30, 20. Isso é fantástico. É muito acima de muito bom. É algo extraordinário. E nos dá segurança falar com convicção, porque é justamente, agora no encontro nacional da nossa escola, a gente comentou sobre isso, que é o extraordinário, mas lidando e gastando a sua energia no ordinário. Por isso que transforma. Aquilo que parece tão complexo e mirabolante do tênis, ele enxerga de uma forma simples. Por quê? Porque ele vai trabalhar, gosta, se desafia o tempo inteiro e tem uma mentalidade vencedora com pessoas que estão o tempo inteiro regando, nutrindo. Isso tem uma recompensa natural, imediata. Então, voltando para a origem da pergunta, o que o João precisa melhorar? Tudo. E vai. Pode ter certeza. Cada vez a direita vai ficar melhor, a esquerda também, as escolhas das jogadas, dos golpes, do que fazer, do ritmo de jogo, qual torneio escolher. Ele precisa de tempo para desenvolver cada vez mais esse potencial brilhante que detém. A gente teve essa rivalidade, né, Federer, Nadal com o Djokovic entrando ali, e hoje está se construindo esse Sinner e Alcaraz. Sim. Você vê algum nome no tênis hoje que pode ser o Djokovic dessa geração para entrar ali para rivalizar com esses dois que estão se mostrando, né, os grandes nomes do tênis? Eu só vejo ele. Eu enxergo que naturalmente ele vai querer encostar, dialogar e começar a ir para o front com os dois. Dessa geração que está próxima, o outro garoto, Mensik, ganhou o Miami Open, também tem muito potencial, mas acho que o João a longo prazo desenvolve mais. E claro, depende de que pode aparecer semana que vem, no próximo ano. Existem uns rompantes, assim como o caso dele, de quem quer ir para a festa. É um lugar assim que ninguém é convidado. Precisa se intrometer e conquistando seu espaço aos trancos e barrancos. Mas essa é a pretensão que eu enxergo nele. A rivalidade do Sinner e do Alcaraz está tão linda de se ver e um provocando tanto o outro que se destacaram do resto. Hoje em dia eles estão numa liga e a turma tá correndo para chegar atrás. E quem quer ser número 1 do mundo hoje, o que vai ter que olhar? É um abismo pela frente, ou seja, o Everest que tem que subir. Mais devagarinho, com uma boa preparação, depois daquelas tilingadas, dá para fazer. O nosso foi o Sampras e o Agassi. Porra, eu falei lá, que é isso, pô? Tem certeza? Guga, tá pronto para ser número 1, então bora. Acreditar no impossível.